gostaria que a igreja ficasse de pé. Queria a ajuda da banda, da Mais Music, principalmente teclado, bateria, porque se tem uma coisa no culto da família que o diabo ele não quer é que você rompa. Ele não quer que você rompa, ele não quer que você renuncie, ele não quer que você seja liberto, ele não quer que você se posicione. Então, hoje, Deus te chamou para a posição de soldado. Hoje não é um culto normal. É um culto de milagres extraordinários. E para você obter milagres extraordinários nessa noite, você precisa estar posicionado com as suas armaduras celestiais. Então, por favor, igreja, não se distraia. Não se distraia. Vou pedir à mídia, por favor, para colocar em Efésios 6. Fique atenta, por favor. Efésios 6, versículo 10. Aleluias. Fique ligado com o Espírito Santo de Deus. E eu queria que você, se você conseguisse ler no telão, por favor, repita comigo. Em alta voz, porque antes da palavra ser ministrada, cadeias vão ser quebradas hoje. Porque o diabo ele vai querer impedir que a palavra entre no seu coração. Ele vai tentar impedir que você não seja ministrado pela palavra. Então você já vai começar o culto guerreando pela sua casa e pela sua família. Repita comigo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Batida de guerra. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as estatutas e ciladas do diabo. Aleluia. Porque não temos que luta contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra toda a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fique firme. Aleluia. Estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Estenda as suas mãos, igreja. Eu vou continuar lendo, mas eu preciso que você leia comigo. Eu preciso que você estenda a sua mão e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Aleluia. Tomando sobretudo o escudo da fé, ao qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito e a palavra, que é a palavra de Deus. Aleluia. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. E por mim, para que sejas dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Aleluia. Volte para o 19. Eu quero voltar para o versículo 19, porque o versículo 19 vai falar justamente de quem vai estar ministrando a palavra de Deus. E isso aqui é para te chamar a atenção de que você está em uma guerra. Guerra. E o diabo não quer que você rompa. Guerra é para você se posicionar hoje e entender que um posicionado, Deus faz a obra na sua casa. Versículo 19. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Versículo 20. Aleluia. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Aleluia. Levanta a sua mão, igreja. Hoje Deus ele quer colocar as armaduras nas suas mãos. Hoje Deus ele quer colocar as armaduras nas suas mãos.
Todas as vezes que você vir para um culto de fé, prepare as suas armaduras, prepare a sua cabeça, prepare o seu coração, prepare as suas mãos, prepare os seus pés. Aleluia! Para você guerrear pela sua casa e pela sua família. A nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra é espiritual. E se você não estiver ligado no mundo espiritual, você não vai ver os inimigos espirituais. Então eu te peço, ore comigo nessa noite. Senhor Deus, toma minha casa, Senhor, toma minha família, Senhor. Senhor, hoje eu me posiciono como soldado de Cristo. Hoje eu me posiciono como soldado de Cristo. E hoje eu estarei posicionado em Deus, entendendo que se eu não estiver de pé, a minha casa não estará de pé. Eu não estou ouvindo a igreja. Eu não estou ouvindo o clamor da igreja. Eu não estou ouvindo a oração da igreja. Não é um culto normal. Não é uma noite normal. Eu não vim aqui para sair da mesma forma que eu entrei. Mas eu saí daqui determinada que eu vou sair com a minha vitória. Com a minha vitória. Então o Espírito Santo de Deus vai tomando os corações nessa noite, Senhor. Oh, que não seja nada dos meus lábios, Deus. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala com o teu povo, Senhor. E cada chave, cada palavra, cada direção, Deus, a tua igreja venha receber e colocar em prática nessa noite. Oh, que todas as cadeias sejam quebradas neste lugar. Que todas as correntes sejam quebradas neste lugar. Que todos os demônios batam de retirada neste lugar. Todo comichão de ouvido, todos os demônios que botam sono, cansaço, fadiga, para que o teu povo não seja ministrado hoje, cai por terra em nome de Jesus. Vidas serão alcançadas neste lugar. Casamentos restaurados neste lugar. Famílias restauradas neste lugar. Ei, hoje é o culto de família. O lugar que está aí do teu lado é do teu parente, é do teu marido, é do teu filho. Venha profetizando que você não vai voltar no próximo culto sozinho. Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus está decretando hoje, nessa noite, vitórias para famílias neste lugar. É fé. E se você não tiver fé, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Ei, eu não posso ter fé por você. Eu não posso ter fé por você. Você precisa acreditar. Aleluia. Tome posse da sua vitória. Tome posse da sua vitória. Que Deus entregue as armaduras para você nessa noite. Que você saia habilitado, capacitado aqui nessa noite. E quando você pisar a planta dos pés na sua casa, decrete governo. Decrete governo de Deus. Governo de Deus. Governo de Deus. Governo de Deus. Cadeias quebradas. Libertação. Restauração. Aleluia. Oh, santo, santo, santo é o teu nome. Santo é o teu nome, aleluia. Cadeias quebradas. Cadeias quebradas. Por favor, não se distraia. Por favor, entenda o que Deus está fazendo aqui hoje. Entenda o que Deus está fazendo aqui hoje. Hoje é o dia. Hoje é o culto que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa. Ei, o diabo perdeu hoje. Hoje eu decreto hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele perdeu hoje em nome de Jesus. É no poder que há no nome de Jesus. Não há outro além dele. Não há outro além dele. É no nome de Jesus que todas as correntes serão quebradas. Em nome
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Eu quero ver você clamando hoje. Clamando. Culto de guerra. Culto de guerra. Ei. E você é o soldado nessa noite. Você é o soldado nessa noite. Eu não me conformo com a realidade que você está vivendo. Não, não se conforme, não se conforme. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Aleluia. Aleluia. Eu vou deixar você clamar. De Deus, as cadeias vão quebrar. Fogo do altar nas mãos do anjo de Deus. Todo mal irá cessar. Fogo do altar nas mãos do anjo de Deus. As cadeias vão quebrar. Fogo do altar nas mãos do anjo de Deus. Todo mal irá cessar. Glória a Deus. Amém. 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 As palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, irmãos, pode se assentar, amém? A palavra está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. E meu coração queimou, irmãos, durante esses dias. Na verdade, meu coração está queimando antes do Pentecoste, no dia do Pentecoste, durante toda essa semana. Meu coração tem queimado em Deus esses dias e eu te digo, irmãos, não se conforme mais. Não se conforme em ser normal, não se conforme mais em ser mediano, não se conforme mais. Deus, Ele quer a gente posicionado, a igreja posicionada. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: e disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto nós não assentaremos até que ele venha aqui. A minha tradução está falando: manda chamá-lo, porquanto nós assentaremos até que ele venha aqui. É isso mesmo. O tema da palavra, irmãos, é: você não foi esquecido, você foi preservado. Quando Deus ele me deu essa palavra, foi no dia 25 de abril. Deus ele me deu essa palavra, onde o Senhor ministrou no meu coração. E o Senhor dizia: você não foi esquecida, você não foi esquecida, você foi preservada. E eu coloquei algumas outras palavras também que falam guardada, escondida. E coloquei algumas traduções: conservado, mantido em bom estado. Protegido, defendido contra os danos e perigo. Intacto, mantido sem deteriorização. Guardado, mantido, protegido como um tesouro. E a gente está diante de uma palavra onde Deus ele separa o profeta para ungir o novo rei de Israel. Quando o profeta chega nessa casa, eu não vou entrar na parte de que Deus não se atenta com a aparência, não é essa parte que eu vou entrar. Mas a palavra, ela traz a narrativa em que o profeta chega, mas faltava um que estava lá escondidinho, nas malhadas, cuidando das ovelhas. Aquele que estava ali, trabalhando para o seu pai, cuidando das ovelhas, matando urso e leão. Só que a palavra fala acerca de que quando o profeta chega, faltava o menor. Então o pai se lembra: não, tem um que está lá no campo, que está trabalhando. Primeira coisa que essa palavra vem trazer aqui é: Deus não chama ninguém desocupado. Deus chama todo aquele que é ocupado. E muitas das vezes Deus chama aquele que é ocupado para desocupar daquilo que você quer ocupar, para fazer aquilo que Deus manda você fazer. Então às vezes você está vivendo os seus sonhos, as suas vontades, aos seus desejos, e Deus diz assim: larga as suas vontades, seus desejos, para viver a vontade de Deus, para viver a vontade do Senhor. E ali estava Davi escondidinho, ninguém via, ninguém sabia o que Davi estava fazendo. E o Senhor enxergou Davi. Davi não estava esquecido.
Davi estava guardado. Davi estava guardado para um propósito, para uma missão. Davi estava guardado para cumprir uma chamada de Deus. Não nos assentaremos à mesa enquanto o escolhido de Deus chegar. E quando eu li essa passagem, a primeira coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi: quando você se senta à mesa, falta alguém sentar contigo também? Porque eu fui ensinada a sentar à mesa com toda a família. E desde pequena, minha mãe ensinou todos a sentar à mesa para comer, para tomar café, para almoçar, para lanchar, para conversar, para resolver situações. Por isso que a mesa, ela ministra. Por isso que a mesa é um lugar de comunhão, é um lugar de amor, é um lugar de acolhimento, também é um lugar de decisões. A mesa é um lugar onde você vai tomar decisões importantes e ter conversas importantes e sérias para resolver. E ali, quando o profeta chega e disse assim: não, peraí, ainda falta um chegar e sentar à mesa. E o Senhor ministrou no meu coração acerca de mesa. Quando você senta à mesa, os teus familiares, a tua família, ela está onde? Está no quarto? Está no sofá? Em que lugar ele está? E Deus, ele está traindo você nessa noite para que você se sente à mesa e não se esqueça daquele que Deus, ele tem uma promessa também. E mesa ministra a vida de pessoas. E Deus, ele está te chamando a atenção hoje. Quando você se sentar à mesa, não se esqueça do filho, não se esqueça do marido, não se esqueça da sua mãe. Sente-se à mesa com a sua família. Porque nosso ministério ministra tanto sobre mesa. E justamente na casa da minha mãe, ninguém come em sofá, ninguém come no quarto, mas come na mesa. Porque justamente mesa, ele traz um momento de comunhão. E quem está faltando na sua mesa? E Deus, ele fala para mim e para você nesse momento acerca de chamada. Quando Deus, ele ministrou a palavra sobre Davi, Deus, ele fala acerca da chamada. E é necessário que você esteja posicionado dentro da sua casa, porque você é que foi chamado. Às vezes a gente pensa, né, ou o diabo coloca que eu fui esquecido. Não, você não foi esquecido. Você não foi esquecido porque Isaías 49, versículo 15 fala que todavia pode o pai, a mãe se esquecer de um filho que gerou, mas todavia o Senhor jamais se esquece de mim nem de você. Então não tem como você ter sido esquecido por Deus. Impossível você ter sido esquecido por Deus, porque você é geração dele, você é filho dele, você é criação dele, não tem como ele te esquecer. Então, muitas das vezes, o diabo, ele coloca na sua mente que você foi esquecido, que você foi abandonado, que ninguém te enxergou, que ninguém te vê, mas é uma mentira. Não tem como você ser esquecido. Aleluia, Jesus. Em 1 Reis 19, 4, versículo 4 e 18, fala assim. 1 Reis 19, versículo 4 ao 18. E ele, porém, foi ao deserto caminhando de um dia, e sentasse debaixo de um zipo, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zipo, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Pode seguir. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse:
o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar, para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Quando Deus ele me deu essa passagem, o Senhor ele ministrou, porque tem muita gente que está entrando na caverna e Deus não está mandando. Uma coisa é ser guardado por Deus, outra coisa é você entrar na caverna por conta própria. E Deus ele quer pessoas posicionadas e não dentro da caverna. Só que logo à frente a passagem fala, o Senhor diz para ele que também tinha uma quantidade enorme de pessoas que não se dobraram. Uma quantidade enorme de profetas, de pessoas que não se dobraram e não se prostraram, mas acreditaram no Deus que servia. Deus está chamando homens e mulheres aqui nessa noite para posicionamento. Não é tempo mais de parar, não é tempo mais de se esconder, não é tempo mais de se amedrontar, mas é tempo da igreja se posicionar em Deus nesse momento. Tempos difíceis estamos vivendo, e se nós como igreja, nós como soldados do Senhor, discípulos do Senhor, não nos posicionar, quem vai se posicionar é o povo lá fora. Então Deus está chamando o povo da salvação para tempo de posicionamento. Está chamando o povo da salvação para não se dobrar a Jezabel. Porque o quanto Deus usou esse profeta, mas bastou uma ameaça para ele sentir medo. Mas é fácil falar, você que não viveu, claro, não é fácil falar. Quem passa por uma ameaça, quem passa por uma afronta, sabe o que é. De início a gente treme na base, até a gente entender o Deus que servimos, até a gente entender o Deus que nós temos em nossas vidas e nosso coração. A gente se amedronta, a gente tem medo. Mas só que o Senhor está dizendo: por que temer? Se você serve um Deus poderoso, por que temer as afrontas do inimigo? E quantos estão sendo afrontados por Satanás? E está se amedrontando, está parando, entrando na caverna. E Deus hoje te chamou para sair dessa caverna que você entrou e Deus não mandou você entrar. Sai para fora hoje. O posicionamento é hoje. Se posicione hoje. Ou você se posiciona, ou o diabo se levanta, e quem vai perder a guerra é eu e você. Por quê? Porque só tem evangelista Jaqueline em casa posicionada. A evangelista se amedronta, se enfraquece, quer desistir, quer parar, não tem mais força. Mas só tem Jaqueline em casa posicionada com a visão espiritual. E se eu não estiver posicionada com a visão espiritual,
toda a casa desanda, porque só existe alguém com olhar espiritual, Jaqueline. Só existe alguém na casa de Graziele posicionada. E se ela para, desiste, entra na caverna, olha para trás, a casa desanda. Então hoje é o dia, é a noite, é o culto em que você vai sair daqui hoje posicionado. Só vi uma pessoa levantando a mão e tomando posse. A palavra de Deus está sendo gerada no altar. E você tem que, segurar. E essa palavra Deus me deu o destino. Quando o profeta sai, ele vai 40 dias caminhando para ir no deserto. Só que aí depois teve que voltar de novo. Como é ruim andar no deserto, né? Como é ruim caminhar no deserto, principalmente quando Deus não manda. Quando Deus ele não manda e você quer caminhar no deserto, você quer retroceder, você quer olhar para trás. Você olha as afrontas, você fica olhando para os problemas e aí você começa a retroceder. Começa a retroceder e olhar para trás. E aí quando você acorda para a realidade, você tem que fazer o caminho tudo novamente. E Deus ele não quer que você faça o caminho novamente. Deus ele quer que você avance. Deus ele quer que você avance. Deus ele quer que a igreja avance. Deus ele quer que a sua casa avance. É fácil falar, né, Jaqueline? Não é fácil para mim também. Não estou dizendo para você que é fácil. Quando eu estava ali, Deus falou para mim assim, diga para pessoas, não desista da sua família. Aí eu falei, como é que eu vou falar uma palavra dessa, Deus? Deus disse, só fala, não desista da sua família. Não desista da sua casa. Não desista do seu filho. Não desista, não desista. Só tem eu crente dentro de casa. Glória a Deus que você está posicionado. Glória a Deus que existe uma luz dentro de casa para clarear as trevas. Glória a Deus porque existe um posicionado dentro de casa para clarear as trevas. Imagine se não tivesse ninguém. Deus levantou você, profeta, para profetizar dentro do seu lar, para decretar, para que Satanás e seus demônios caiam por terra e batam de retirada. Deus dá pão e dá água. Todos os dias você está comendo pão e você está bebendo água. Terça você come pão e bebe água. Quinta você come pão e bebe água. Sexta você come pão e bebe água. Segunda você come pão e bebe água. E o que você está fazendo com o alimento que você está comendo? Porque alimento você tem. E o que você está fazendo com esse alimento? O Senhor falou, Elias, levanta, come e levanta. Já chega de estar prostrado. Já chega, Elias, levanta. Já comeu tanto pão, já bebeu tanta água e ainda continua prostrado. Não é tempo mais de ficar prostrado. O espírito está pronto, pulsando, mas a carne é fraca. A sua carne tem massacrado, a minha carne tem me massacrado todos os dias, com cansaço, com fadiga. A vontade é de descansar, a vontade é de parar, a vontade é de esmorecer. A carne o tempo todo está dizendo, para. Você está cansado, para. Mas o Espírito Santo está dizendo, não para não. Não para, se você parar tudo desanda. Não para, se você parar tudo esmorona. Não para. O Espírito Santo está dizendo para você, não para mais. Hoje é o dia do basta. O basta de retroceder. O basta de não avançar mais. O basta. E quem tomar posse dessa palavra hoje, a partir de hoje vai avançar. É sobre decisão.
É sobre decisão. O dia que eu subi no altar aqui, que eu confessei, que eu disse, Senhor, eu me rendo, não adianta mais lutar contra o chamado de Deus, eu me rendo, chega. Andei no deserto, andei, me cansei, sofri. Resolveu em quê? Nada, só fiquei cansada. Me deu cansaço, porque eu fiquei lutando contra a vontade do Senhor. Não lute contra a vontade do Senhor, não lute. Assim como Deus chamou Davi para um propósito de ser rei, ele teve que padecer de várias situações até assumir o trono. Ei, deixa eu te falar, Deus te chamou, não adianta. Não foi Maria, não foi João, foi você. Foi você. Ah, Deus, mas não quero mais, eu estou cansada. Não, é você mesmo. Não adianta, já está selado por Deus. Já está selado, já está escolhido por Deus. Não tem mais volta. Deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que você entregou sua vida a Ele, não tem mais volta. A partir do momento que Deus ele derramou o óleo sobre a sua cabeça, não tem mais volta. Já foi. Se bater de frente, vai andar no deserto e vai ter que fazer o caminho tudo de novo. Então, para que você não refaça o caminho, a partir de hoje, se reposicione. A partir de hoje, se levante pela sua casa, pela sua família, se levante. E eu garanto que Deus vai fazer acontecer. Porque eu creio nesse Deus da palavra do Senhor, que Deus da Bíblia, Ele faz sim acontecer. Elias, destino. Davi, chamado de Deus. Deus, Ele quer te chamar. Deus, Ele quer te dar destino nessa noite. Aceitou. Deus preparou. Chamado. Destino para você. Ele quer te direcionar no caminho que você deve andar e dizer para você o que você deve fazer. Aleluia. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Eu vou fechar, glória a Deus. Eu vou. Êxodo 3, capítulo 3, versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus, Ele está preparando libertação para a sua casa. Deus, Ele está preparando destino para a sua casa. Deus, Ele está preparando uma missão para o seu lar. Aleluia. Cumprimento da palavra de Deus para a sua casa. Não importa o tempo. Deus, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir, não é. Se Ele falou, Ele vai cumprir na minha vida e na sua vida, amém? Eu creio. Deus me fez inúmeras promessas. E eu creio num Deus que me fez promessas. Eu creio num Deus que falou comigo que vai fazer. Aleluias. Mateus 14, 22, 36. Aleluia. Mateus 14, 22, 36. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão e subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitando pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E por que você tem duvidado do poder de Deus? Tem olhado os problemas, as circunstâncias, tem olhado para o vento. E toda vez que o crente para olhar para o vento, para os problemas, para a circunstância, vai afundar. Porque quando você para olhar para o vento, para as vozes que estão falando para você, que não vai dar certo, que não vai conseguir, que a sua casa não vai romper, que você só vai se cansar, está orando demais, está clamando demais, está jejuando demais, é esforço desnecessário. Todas as vezes que você olha para a circunstância, você começa a afundar. Só que Jesus, ele está te chamando hoje para você somente olhar para Ele, para o alvo, para a missão, para o destino, para o propósito, para que você hoje, igreja, tenha convicção de quem te chamou. Não olhe para a circunstância. Não olhe para a tempestade. Glória a Deus. Não olhe. Mas não é fácil, né? Por que toda hora eu falo isso? Porque as pessoas falam: mas não é fácil. Mas falar é fácil. Falar é fácil mesmo. Depois que a gente desce, a gente vive. Mas Deus, ele está falando, é a palavra do Senhor, não somos nós, né? A gente que está dizendo que é, não é a palavra, é o Senhor que está dizendo. Ô homem de pouca fé, porque você olhou para o lado? Ô mulher de pouca fé, porque olhou para o problema? Ô mulher de pouca fé, porque não ficou com os meus olhos fitados em mim? Porque olhou para a afronta de Jezabel? Porque olhou para a afronta de Jezabel? Que por uma ameaça fez você desistir. Por uma ameaça fez você esmorecer. Por uma ameaça fez você olhar para trás e dizer: lá no Egito está melhor. Só que no tempo certo, Deus, ele mandou o libertador. No tempo certo, não foi no tempo do povo. Não foi no meu tempo, não foi no seu tempo, não foi na minha hora e nem na sua hora, mas foi no tempo que ele determinou. Quando o povo estava exilado na Babilônia, 70 anos já estava determinado, 70 anos. Ele não ia fazer 69, ele não ia fazer 58, era 70 anos exilado. Depois de 70 anos de exílio, Deus ia libertar o povo. Então a palavra já está tudo escrito, não adianta eu querer acrescentar uma vírgula ou botar um ponto, porque não vai funcionar, já está tudo escrito. Aquilo que Deus determinou para a minha casa e para a sua casa, já está escrito. O diácono Wagner falou qual a frase, diácono, num grupo dos doadores. Qual foi a frase que o senhor colocou lá? Não, qual foi a frase que o senhor falou lá no grupo da família? Minha casa, eu e minha casa pertencem ao Senhor. Não foi isso que o senhor colocou lá? E várias pessoas colocou: eu e minha casa pertencem ao Senhor. Palavras proféticas. Eu e a minha casa pertence ao Senhor. Repita comigo. Vamos fazer um coral. 1, 2, 3. Eu e a minha casa pertence ao Senhor. Mas não foi toda a igreja, não. Eu vou repetir porque tem gente que ficou calado, então não profetizou. Você sabe o que é você deixar de receber uma vitória do céu quando você se cala? Você está decretando com seus lábios. O inferno está ouvindo.
Você está decretando hoje, templo, aqui, neste lugar, que você e sua casa pertencem ao Senhor. Então, de novo, eu vou contar e eu quero ouvir toda a igreja decretando no mundo espiritual. 1, 2, 3. Eu e a minha casa pertencem ao Senhor. Eu e a minha casa pertencem ao Senhor. Aleluia. Vai de palmas para o Senhor. Aleluia. Glórias. Ainda em Mateus 14, 22, 36 em diante fala o que eu anotei aqui, né? Sobre fé, obediência e convicção. Quando Pedro ele começa a andar, ele perde a fé e a convicção. Quando você começa a ser sucumbido pelos problemas, você começa a perder a convicção. E igreja sem convicção, ela não rompe. Você não rompe se você não entender, se você não for convicto daquilo que você quer, do que você é, daquilo que Deus ele te chamou, você não rompe. Então hoje Deus ele te chamou para ter convicção. Não tenha medo, não olhe a circunstância, cale as vozes mentirosas, não se aterrorize, olhe somente para Cristo, Ele é o destino. Olhe somente para Cristo. Ele é o destino da sua casa. Aleluia. E até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Glória a Deus. Esqueci da parte. Igreja, eu sei que diante de uma palavra dessa, eu sei que tem pessoas aqui que ou precisam se reposicionar, precisa sair da caverna. Não é tempo mais de banco. Sai desse banco aí. Deus não chamou desocupado. Deus chamou gente para trabalhar. A saia era grande, poucos são cefeiros. Então, se reposicione nesse dia de hoje. Você que deseja aceitar Jesus, deseja que Ele te aceite. Como? Vem aqui, não deixe de receber sua vitória, não deixe de entregar sua vida ao Senhor. Oi? Poxa, é ótimo. Então você que deseja entregar sua vida ao Senhor, vem aqui na frente, seja ministrado pelo Senhor, entregue sua vida ao Senhor. Não perca essa oportunidade. Deus ele já falou com você, já falou o seu coração. E eu vou deixar aqui para o meu apóstolo Carlos, meu pai, assumir o resto da responsabilidade.